Vamos lá. Nós vamos tratar da terceira parte das leis morais, e essa terceira parte, ela é composta de 12 capítulos. E nós vamos trabalhar um pouco, bem pouco mesmo, alguns itens até de cada um desses capítulos. Mas antes de entrarmos nos capítulos propriamente dito, nós vamos fazer uma pergunta para vocês, aquecendo as nossas ideias. E depois vocês ouvirão um áudio também que fortalecerá tudo aquilo que já foi dito aí pelo Gilson, pelo Edilson, pelos espíritos Humberto de Campos e Teres de Menezes. Então, vamos lá. Para você, qual a lei é a mais importante? Dos homens, de Deus ou ambos? E enquanto vocês respondem, vocês então ouvirão este áudio, que é muito antigo, mas é muito importante. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. São leis perfeitas, apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Estando escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Agora nós vamos entrar, então, no estudo da noite de hoje. E começamos, então, o primeiro capítulo com a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Então, a lei natural, ela indica o que e o que nós não devemos fazer. Somente ela garante a nossa felicidade. O homem, ele se torna infeliz quando dela se afasta. E ela tem as suas características. A Jamira, na apresentação da primeira parte, falou das características de Deus. Então, se ela é uma lei de Deus, as suas características são as características de Deus. Ela é eterna, ela é imutável e ela é perfeita. Como nós ouvimos no áudio, ela mantém a harmonia no universo material e no universo moral. Mas ela abrange duas leis. As leis físicas, que regulam o movimento e as relações da matéria, que está sob o domínio da ciência, e as leis morais, que é o foco do nosso estudo na noite de hoje. E as leis morais, elas estabelecem as relações do homem consigo, com Deus e com os seus semelhantes. Mas onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Portanto, ninguém pode dizer que não a conhece, porque desde a nossa criação, Deus já colocou aí na nossa consciência as suas leis. E também ela está escrita no livro da natureza. É muito interessante ressaltar aqui, às quartas-feiras, o Gilson, às terças-feiras também, ele sempre pega a cartilha da natureza para ler. Então, a gente verifica que muitos exemplos nós buscamos na natureza. E todos, sem exceção,
a compreenderão um dia. Mas como isso vai ser realizado? A cada nova existência, a inteligência do homem se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Mas qual é a definição que os espíritos deram a Kardec de bem? Dizem os espíritos que é proceder de acordo com a lei de Deus. E o mal é infringir a lei de Deus. O homem, então, pergunta Kardec aos espíritos, tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Aí eles respondem, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E mais, olha como é importante. Além de Deus nos ter dado a inteligência, Deus nos oferece um espírito, um modelo, e esse modelo é perfeito, Jesus. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele nos ensinou é a mais pura expressão de sua lei, ou seja, da lei de Deus. Então, nós temos muito para estarmos no caminho do bem. E a doutrina espírita? Veja bem, hoje tudo veio colaborar com a nossa aula. Veja bem, a missão da doutrina espírita é abrir os olhos e os ouvidos de todos. E o ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, como nós ouvimos no áudio, nós vamos encontrar respostas a tudo aquilo que nós precisamos. Pois bem, nós estamos num planeta no qual a prática do mal ainda é muito grande. Nós trazemos resquícios de muitas imperfeições. E aí os espíritos nos esclarecem. Quando praticamos o mal, nós somos punidos. Mas vejam bem esse esclarecimento que a doutrina nos traz. Não é só pelo mal que nós realizamos, mas também pelo mal a que tenhamos dado lugar. Então, veja bem, muitas das nossas ações acontece isso, então nós seremos punidos de forma dupla. E responderemos por todo mal que haja resultado de não havermos praticado o bem. A nossa meta, o nosso objetivo é praticar o bem. Em praticando o mal, nós temos consequências a responder por eles. Mas a responsabilidade do mal, ela é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Então, tanto mais culpado, quanto melhor sabe o que faz. Aquele que mais tem conhecimento, mais responsabilidade por aquilo que fizer. Kardec faz uma proposta aos espíritos. Ele pergunta aos espíritos se ele pode dividir a lei divina em 10 leis. Os espíritos comentam que não tem problema nenhum, que a divisão que ele propõe é a divisão, ou seja, são os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Mas também na penúltima quarta-feira, quando Gilson e a Eli faziam a apresentação do Livro dos Espíritos e tratou dessa terceira parte, nós vamos aqui reforçar o que eles disseram. A lei divina, distribuída nessas 10 leis, abrange todas as circunstâncias da vida. Nada fica fora.
Portanto, nós verificaremos que essas leis, elas não são estanques. Elas estão, então, entrelaçadas. Elas se complementam, elas se reforçam, elas se completam umas às outras. Então, passaremos à lei de adoração. A lei de adoração é a elevação do pensamento a Deus e resulta de um sentimento inato. Então, ele está em nós, esse sentimento, e todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Todos nós compreendemos isso. Moisés nos apresenta esse ser supremo, trazendo a ideia de Deus único. O Cristo, com a sua chegada, nos orientou à adoração para Deus e nos informa que Ele é o nosso Pai e Criador. E com a doutrina espírita, ela nos revela Deus como o maior e mais sublime princípio da natureza. Mas qual é a melhor forma que nós temos de adorar a Deus? Esta resposta veio com João, na sua primeira epístola, que ele diz: se Deus é amor, não há como adorá-lo, senão amando-nos uns aos outros. Ninguém chega a Deus se não for pelo próximo. E ainda nesse capítulo, nós vamos encontrar algumas questões sobre a prece, sobre a oração. Dizem os espíritos que a prece é um ato de adoração a Deus. E orar a Deus é pensar nele. Essas palavras nós também já ouvimos. Aqueles que frequentam as nossas reuniões de quarta-feira já ouviu falar disso. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e é pôr-se em comunicação com ele. Olha que coisa mais sublime. E nós recebemos benefícios inúmeros. Primeiro, dizem os espíritos que quando nós oramos, nós nos tornamos pessoas melhores. Que nós chamamos para nos auxiliar os bons espíritos, e eles nos darão forças para suportarmos as nossas provas. Mas Kardec pergunta, com relação aos sacrifícios, como o homem foi levado a crer que os sacrifícios pudessem agradar a Deus? Eles respondem de forma clara, sucinta, em compreensão de Deus como sendo fonte de bondade. Ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. E veja, a prece feita do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Vamos falar um pouco agora da lei do trabalho. É lei da natureza. Tudo na natureza trabalha. E essa imagem, ela representa toda a natureza, os 3 reinos. Reino mineral, reino vegetal e o reino animal. Tudo trabalha. E o que mais me conforta é a definição dos espíritos do que seja trabalho. Eles nos dizem que é toda ocupação útil. Então, tudo que nós fizermos que tenha utilidade torna-se trabalho. Cai por terra aquela questão de que trabalho está ligada à remuneração, a algo que venha nos beneficiar através da remuneração do dinheiro. Então, isso para a gente passa a ser uma outra informação
muito importante. Uma leitura edificante é trabalho. O que você realiza dentro da sua casa é trabalho, desde que isso seja útil. Os animais também trabalham para a sua própria conservação. Eles concorrem para a realização dos objetivos da natureza. Eles são executores dos desígnios de Deus. E o homem também trabalha, mas o seu trabalho tem dupla finalidade. E vocês verificarão o quanto essas finalidades do trabalho do homem são importantes. Primeiro, eles trabalham para nós, né? Trabalhamos para a conservação do nosso corpo. E também trabalhamos para o desenvolvimento da nossa inteligência. E é por isso que aqui nos encontramos. E é essa lei que nos dá essa oportunidade de exercitar o trabalho de conservação do corpo e do desenvolvimento da nossa inteligência. A lei de reprodução é lei da natureza. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E o que nos traz a este mundo é o casamento, é a união do homem com a mulher. E constitui um ato de progresso nas sociedades humanas. Estabelece a solidariedade fraterna e é realizada entre todos os povos em condições diversas. Em uns países é o casamento religioso, em outros é o casamento civil. E aí a gente vai ter uma diversidade muito grande de como ele é realizado. Ora, dizem os espíritos, se houver abolição do casamento, há um efeito drástico, que seria uma regressão da humanidade. Pois bem, chegamos a esse mundo através da lei da reprodução, temos o trabalho para realizar com dupla finalidade, e uma das finalidades é a conservação do nosso corpo, a lei de conservação. O instinto de conservação é lei da natureza. Novamente, a imagem traz esta representação dos três reinos aí, dizendo para nós que todos eles têm essa obrigação da conservação e todos os seres o possuem. É claro e óbvio que em alguns é puramente maquinal, mas em outros é feito de forma raciocinada e tem também as suas finalidades. A nossa vida, ela é necessária ao nosso aperfeiçoamento. Sem essa vida, sem essa oportunidade, nós não conseguimos nos tornar pessoas melhores. E Deus, em todos os tempos, nos proporcionou esses meios de conservação. Mas cabe ao homem, com a sua inteligência, procurá-los, compreendê-los e utilizá-los corretamente. Falemos um pouco da destruição. Por que será que a destruição está dentro desse capítulo que fala das leis morais? Vamos ver se é lei da natureza. Será que a destruição é lei da natureza? E os espíritos respondem que sim. E veja como começa a clarear os esclarecimentos que a doutrina nos proporciona. Dizem os espíritos que a destruição ela é preciso que ela aconteça, porque tudo precisa ser destruído para renascer e se regenerar. Olha que frase que traz para a gente um consolo na realidade. E que a destruição não passa de uma transformação. E que tem por fim a renovação e melhoria dos seres. A nossa melhoria, a nossa renovação.
Dizem ainda os espíritos que é o remédio ao lado do mal. Vamos aí ver alguns exemplos de flagelos destruidores. Temos aí o tsunami no Japão em 2011 e agora, bem próximo de nós, está aí o Covid-19 no Amazonas. Essa imagem é lá do estado do Amazonas, aqui no Brasil. Quais são as finalidades dos flagelos? Vejam bem, fazer a humanidade progredir mais depressa. Guardemos essa frase que nós vamos utilizar lá mais na frente. Desenvolver a inteligência. Também vamos ver mais lá na frente, um pouquinho. Mas aqui é exercitar a paciência e resignação. Quantos estão passando por provas dolorosas? Mas não esqueçamos que é lei de Deus. Deus está no comando. Deus e todos os espíritos superiores estão aí nos auxiliando e pedem para que nós tenhamos paciência e resignação, porque haverá uma transformação. Olha, como isso é esclarecedor e mudará as condições de uma região. Por exemplo, no tsunami, é claro que não será aquela geração ali primeira que vai usufruir das benesses que os homens desenvolverão para estancar, vamos dizer assim, as águas que ali correram. Mas será a geração futura. Mas quem é a geração futura, se não nós reencarnados? Vejamos aí o Covid. Quantas regiões serão trabalhadas a questão da salubridade? Agora, no presente, quantas coisas não se modificarão? Quantos hábitos não serão transformados para melhor, não é mesmo? Pois é, e os espíritos dizem que o horror à destruição, ele cresce com o desenvolvimento intelectual e moral do homem. Aí está a lei de sociedade. Por que é que nós vivemos em sociedade? Nós necessitamos da vida social. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus lhe deu a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Não é aí que tudo começa, gente. Vamos devagar, que nós vamos abranger todas as leis. Mas tem gente que opta pelo isolamento e é contrária à lei de Deus. E todas as vezes que nós infringimos as leis de Deus, nós nos tornamos infelizes. Não é verdade? Os espíritos já nos esclarecem. Mas todos nós devemos concorrer para o progresso, auxiliando-nos mutuamente. Então, nós vimos lá na lei de destruição que desenvolve a nossa inteligência, mas é junto, é dentro de um contexto onde todos ali colaboram para que a coisa aconteça em benefício de promover as questões para sairmos todos da dificuldade. No isolamento, o homem se embrutece e enfraquece. Está aí na família. Os laços de família, primeira célula da sociedade, constituem uma lei da natureza, tornam mais fortes os laços sociais e ensinam os homens a amar-se como irmãos. Na realidade, eu trabalho muito essa questão dentro de mim mesma. E eu trouxe para dividir com vocês esta mensagem de André Luiz, que está no livro Sinal Verde, e é Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vejam bem o que André Luiz nos fala. A paisagem social da Terra
se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, na condição que hoje nós nos encontramos, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. O relaxamento dos laços de família tem consequências severas também. É a intensificação do egoísmo na sociedade. Dizem os espíritos que o egoísmo é a chaga da humanidade. Se nós relaxarmos esses laços de família, o egoísmo cresce. E o nosso progresso, ele não será realizado de forma tão rápida. Falando no progresso, que é necessário, nós vamos ver que nós temos que progredir incessantemente. É da lei. Não é falar assim, você precisa progredir. Não, nós precisamos progredir. Não podemos retrogradar. E o objetivo é que nós cheguemos à perfeição. Mas essa marcha do progresso, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. E nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. E nós sabemos disso, e nós vamos ver que os espíritos esclarecem isso para nós. E outra coisa, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. É o que os bons espíritos fazem conosco. É quando nós oramos e eles vêm para nos auxiliar. É nesse momento que eles nos auxiliarão para que nós possamos crescer em intelectualidade e moralidade. E a nossa legislação tende para isso, para esse crescimento, para esse progresso, à proporção que os homens vão compreendendo melhor a justiça, as leis vão sendo modificadas, compreendendo a justiça de Deus. E as leis estarão mais estáveis, as leis humanas estarão mais estáveis quando se aproximarem da lei natural. E o progresso intelectual e moral? Nem sempre ele ocorre ao mesmo tempo. Orientam-nos e informam-nos os espíritos que o progresso moral ele decorre do intelectual. Porque o intelectual é que nos dará a compreensão do bem e do mal. Em sabedores do bem e do mal, somos levados a escolher. E podemos fazer a escolha certa ou a escolha errada. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. O progresso completo é o nosso objetivo. Mas o maior obstáculo ao progresso, ou os dois maiores obstáculos ao progresso, é o orgulho e o egoísmo. Voltamos aqui naquela questão. E isso começa aonde? Na família. Se relaxamos esses laços familiares, se deixamos de fortalecer a nossa sociedade, nós ficaremos mais egoístas. Contribuição do Espiritismo no progresso. A Rosemary falou isso a semana passada e aqui a gente reforça. Destruição do materialismo. A contribuição do Espiritismo é dizer, olha, se desapeguem das coisas materiais, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. E também o Espiritismo reforça, nos ensina a sermos mais solidários. Lei de igualdade. Deus criou todos os espíritos. As leis divinas são iguais para todos. Não tem privilegiados, não tem privilégio. Todos nós estamos envoltos nesta lei de Deus. Nós estamos envolvidos, nós estamos imersos neste manto de luz que são as leis de Deus.
Todos os homens, então, são iguais perante a Deus. E também a igualdade de direitos. Os direitos são iguais perante a lei de Deus. Só que as funções são diferentes, porque elas acontecem conforme a aptidão e a constituição física de cada um. Mas ambos temos como dever de ajudar mutuamente. Há a desigualdade das aptidões, e as causas são o tempo da criação dos espíritos, a diversidade dos graus de experiência e a soma de aquisições. Então, em cada ser humano, isso está de forma diferenciada. Também vem colaborar com essa desigualdade a vontade e o uso correto do livre-arbítrio. E essa necessidade, ela é benéfica, tem as suas finalidades, que são: cada um possa concorrer para a execução dos desígnios de Deus. Lá na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos coloca que nós somos co-criadores em grau bem menor. Cada um tem o seu papel útil a desempenhar. O que um não faz, o outro fará. Os mais adiantados possam auxiliar o progresso dos mais adiantados. Vejam como as leis, elas se unem, elas se entrelaçam, elas uma completam a outra, como eu já comentei nos slides anteriores. Também aqui há o exercício da solidariedade. Vamos entender um pouco com relação às desigualdades sociais. A desigualdade de posições sociais é obra de Deus. Mas posição social o que é? É ora estar encarnado, né, numa condição melhor, mais ou menos, ou numa condição de mais dificuldade. Mas a desigualdade de condições sociais é obra do homem, ou seja, a miséria, a fome, a não habitação, isso é condições sociais e é promovida pelo homem em função do seu egoísmo. E ela desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E permanecerá apenas a desigualdade do merecimento. Aquilo que fizermos, pelo que fizermos, nós teremos os nossos merecimentos. Entendemos um pouquinho, uns pobres, outros ricos, as posições sociais. Por quê? Para experimentá-los de modos diferentes, para que o progresso nosso ele aconteça em todos os campos. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que faz da riqueza e do poder. Veja bem, nós podemos escolher, inclusive, essas provas para testar a nossa resignação, para testar se sabemos mesmo distribuir os bens que nós recebemos para auxiliar os outros que estão ao nosso derredor. E somos livres para fazer essa escolha. Olha que coisa mais interessante. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas essa imagem também ela é bem significativa. Você faz as escolhas, vocês viram que nós somamos as nossas aquisições e a escolha que você fizer, você vai carregar a sua bagagem. Você vai levar consigo as suas aquisições. Você não deixa nada para trás. Se você escolher um caminho errado, as suas aquisições vão junto. Se você escolher o caminho certo, você leva também as suas aquisições. E quem nos dá essa liberdade
é o livre-arbítrio que adquirimos. E temos, então, liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, dizem os espíritos, que nós seríamos máquinas, que não teríamos culpa por praticar o mal e não teríamos o mérito por praticar o bem. Será que existe a liberdade absoluta? Só se nós vivemos isolados. Mas no isolamento nós vimos o quê? Que nós embrutecemos, nos enfraquecemos. Desde que haja duas pessoas juntas, há direitos a respeitar. E todos nós precisamos um dos outros, porque conforme nós vimos lá com João na sua primeira epístola, nós precisamos amar o nosso semelhante, nós precisamos estar, se Deus é amor, nós temos que estar próximo para amarmos uns aos outros. Liberdade de pensar. Meus queridos amigos e amigas, é aqui que nós temos liberdade ilimitada. Podemos pensar o que quisermos, mas essa doutrina esclarecedora vem nos orientar dizendo que nós nos tornamos responsáveis pelos nossos pensamentos perante a justiça divina. Então, nós já ouvimos também, gente, a questão de estarmos frequentando as quartas-feiras é muito bom. Sabe por quê? Lá tem um vídeo que passa, que fala de todas as importâncias que tem os nossos pensamentos, as nossas ações, o quanto o nosso pensamento, ele é tudo na nossa vida. É através do nosso pensamento que nós agimos. As nossas ações vêm primeiro o quê? Um pensamento para que depois a ação seja realizada. Então, é muito importante nós observarmos os nossos pensamentos, pois nós responderemos por todos eles. Chegamos à última lei, não ao último capítulo, mas à última lei, da lei de justiça, de amor e de caridade. Os espíritos disseram a Kardec, esta lei, ela resume todas as outras. Definição de justiça consiste em respeitar os direitos dos demais. Esse sentimento de justiça que nós trazemos, que nós falamos, nossa, que aquilo ali é uma injustiça, isso aí é justo. Esse sentimento de justiça está na natureza. Então é lei de Deus. O progresso moral e o progresso intelectual o desenvolve, mas não o dá. Por que que não é o crescimento moral e intelectual que o dá? É porque Deus já o colocou no nosso coração, esse sentimento. Então, a lei de Deus está dentro de nós, assim como suas leis estão escritas na nossa consciência, esse sentimento de justiça está no nosso coração. Amor e caridade ao próximo. Veja bem a definição que os espíritos dão de amor. É fazer aos outros todo o bem que gostaria que nos fosse feito. E diz para nós, a caridade é benevolência, indulgência, perdão para com todos, sem exceção. São, então, o amor e a caridade, o complemento da lei de justiça. E não se restringe à ajuda material somente. Em todos os aspectos nós podemos exercer esses dois preceitos. E abrange, como nós vimos lá no início, todas as relações com os nossos sentimentos, com os nossos semelhantes. Abrange todas as circunstâncias de nossa vida. E atende à recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu
vos amei. Chegamos agora ao último capítulo, que é o capítulo da perfeição moral. Todos nós gostamos de uma receita. Como é que nós vamos fazer isso? De que forma os espíritos colocaram isso para a gente? Como nós devemos nos melhorar? A primeira resposta vem com Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas é com Santo Agostinho que nós vamos fazer o exercício. Mas Santo Agostinho diz para nós que nós precisamos de uma condição básica. Qual é essa condição básica? É o desejo sério de melhorar-se. Você está apto, você quer, você deseja realmente se melhorar? Então, vamos ao exercício. Diz Santo Agostinho que ao final de cada dia ele interrogava sua consciência. Ele fazia a si 3 perguntas. Quais são elas? Deixei de cumprir algum dever? Alguém teve motivos para de mim se queixar? Cometi alguma ação que não tenho coragem de confessar? E lá, nesse último capítulo, no capítulo 12, Santo Agostinho relata que foi assim que ele conseguiu se melhorar. Então, meus amigos, fica aí a nossa receita. Mas antes de encerrarmos, trouxemos uma reflexão, que é a pergunta 909. Pergunta Kardec aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Respondem os espíritos: sim, frequentemente, e fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Aí eles completam: quão pouco dentre vós fazem esforços. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela atenção.